Olá, amigos. Meu nome é Luiz Munhoz. Eu cumprimento a todos e que a paz e a misericórdia de Jesus seja presente na vida de todos. Nós vamos iniciar aqui uma série com o título de Milagres. E hoje eu venho contar a história, uma triste história de um rapaz que conheceu uma moça em 1984. Eles estavam num local que nós poderíamos dizer que não estaria ali a presença de Deus. O lugar não era muito bem frequentado. Eles se conheceram e passaram a namorar. Só que o que o rapaz não sabia é que aquela moça, o futuro dele, a vida dele estaria sendo mudada ao conhecer aquela moça. E ela já conhecia a palavra de Deus, ela já conhecia a Cristo. Ela não seguia, mas ela conhecia. E no decorrer do seu namoro, no decorrer da história dos dois, ela foi apresentando Jesus a ele. Ela foi apresentando a Bíblia Sagrada. E ele foi se interessando por isso. Eles foram namorando e ela foi contando a ele coisas da Bíblia, coisas que ninguém tinha contado a ele. E ele foi se interessando, amigos. E ele foi sendo atraído, se apaixonando por Jesus. E mais ou menos no ano de 1986, 87, eu não sei bem, eles começaram a estudar a Bíblia profundamente. Estudar a Bíblia, um irmão foi até eles, né, um membro da igreja foi até eles, e eles começaram a estudar a Bíblia. E ele foi aprendendo mais de Jesus. E no decorrer da vida dele, que ele foi aprendendo, ele, igual eu disse, ele foi se apaixonando por Jesus. Em dezembro de 1987, ele se entregou a Jesus de corpo e alma. Ele se entregou ao batismo. E no mesmo dia, ele casou com essa jovem. E eles tiveram uma história maravilhosa, uma história linda de amor. Amor tanto um pelo outro, como amor por Cristo. Mas como eu disse, essa história não tem um final feliz. Esse rapaz, ele passou a fazer parte da igreja de corpo e alma. Ele passou a ser um missionário da igreja, a trabalhar para a igreja, a pregar o evangelho, tanto fora como dentro da igreja. Ele passou a distribuir as literaturas da igreja, livros, revistas, folhetos, tudo. E ele viajava pregando esse evangelho, um verdadeiro missionário. E dentro da igreja ele tinha seus cargos, ele trabalhava, ele era um professor, ele trabalhava no ensino, na pregação do evangelho, ele trabalhava num cargo de pregador mesmo, diretamente. E foi a história deles foi assim, eles tiveram 4 filhos, e ele ali firme na igreja, junto com sua esposa, apaixonado por Cristo, no dia a dia, estudava a palavra e pregava o evangelho. Porém, irmãos, a Bíblia é muito clara, vigiai e orar, vigiar e orar, vigiar e orar, irmão, temos que fazer isso. Ele não vigiou, porque as forças do mal foram minando, e ele não, pequenos pecados, irmãos, pequenos, coisas mínimas, que a gente pensa assim, não, isso não tem nada a ver. As forças do mal foi minando, e quando ele assustou, ele se afastou de Deus. Ele se afastou de Deus, ele abandonou a sua esposa e seus filhos. E se isso não bastasse, ele se entregou a uma vida de crime, amados irmãos. Por isso eu disse que é uma triste história. Ele ficou quase 30 anos afastado de Deus. Ele se envolveu no mundo do crime, se tornou um bandido, se envolveu com roubos, falcatruas, golpes, se envolveu com drogas, com bebidas, em tudo de ruim que vocês imaginar, ele se tornou.
Ele não era um traficante, mas era envolvido com o tráfico. Os amigos dele eram do tráfico, eram ladrões, eram bandidos. E ele, cada dia que passava, meus queridos, ele se afundava mais nessa podridão. Amigos, em meio a tantas atrocidades, eu costumo dizer que na vida do cristão não existe coincidência, existe providência divina. Ele foi atropelado uma vez, ele teve um acidente de moto, ele teve um acidente de carro, ele tinha platina numa parte do corpo, numa grande parte do corpo, ele teve platina, porque foi através dos acidentes. 5 infartos e uma pancreatite. No meio disso tudo, no meio disso tudo. Por que uma história triste? Porque ele estava num local com um amigo, num ponto de venda de droga desse amigo dele. Os dois eram parceiros, lado a lado ali. Na saída de um bar, eles tomaram 40 tiros. Os tiros não eram para ele, era para um amigo, mas ele estava junto. Ele tomou 40 tiros. Consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas esse amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor, milagre eu sou. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de petição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só te pertenço eu.
O tiro não era para ele. Ele estava no lugar errado, com a pessoa errada. Eles tomaram esse tiro. E ele acabou a vida dele para o mundo. Porque ele nasceu no dia 1º de setembro de 2018. Ele morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Nasceu para Deus. Ele se entregou ao batismo. No dia que ele tomou esses tiros, irmãos, 23 tiros, acertou o amigo dele, o parceiro dele. Como eu disse, os tiros não eram para ele, mas ele estava no local errado com a pessoa errada. E uma amiga dele disse que os tiros que iria acertar ele, iria pegar nele, pegou nas asas dos anjos. Porque eu tenho certeza, irmãos, que não existe coincidência, existe providência divina. E ele se entregou. Ele deixou de fazer aquelas coisas que ele fazia e voltou para os braços de Cristo. Ele se entregou a Jesus novamente. Depois disso tudo, dessa vida pecaminosa, mas Deus cuidou dele, irmãos. Deus cuidou quase 30 anos. Ele nunca mais se via dentro de uma igreja na presença de Jesus. E essa pessoa, irmãos, esse rapaz que hoje é um homem no Senhor, é o vosso servo que vos fala. É o vosso servo que vos fala. Sou eu. Entreguei-me a uma vida de crime, quase 30 anos, fazendo diversos tipos de atrocidades. Ganhei muito dinheiro, fiz viagens miraculosas, viajei de navio para resorts, muito, mas perdi. Um dia ganhava muito, no outro dia não tinha nada. Um dia muito, outro dia nada. Um dia rico, um dia pobre, outro dia pobre. Um dia rico, outro dia pobre. Era assim que era a minha vida. E eu pensava que estava feliz. Numa confusão, irmãos, numa briga, eu dei 2 tiros na cara de uma pessoa. E eu agradeço a Deus que essa pessoa não morreu. Um amigo me disse assim, que eu não iria conseguir conviver com isso. E é verdade. Mas graças a Deus ele não morreu. Depois ele teve outros problemas com outras pessoas lá, que não foi comigo. Mas por causa de R$1, eu dei nessa pessoa 2 tiros na cara. Daí vocês veem o que é estar no mundo, estar do lado do maligno. O que é não andar ao lado de Cristo. Eu vim aqui hoje para contar isso a vocês, para abrir o meu coração, para dizer a todos, homens, mulheres, crianças, jovens, entregue o seu caminho a Jesus. Confia nele e ele tudo fará. O fardo, Jesus falou que o fardo dele é suave, é leve. O fardo que eu levava no mundo, irmãos, eu não conseguia levar. Eu caía, eu tropeçava, eu estava prostrado. Eu estava no mais baixo abismo, que eu não consigo explicar para vocês. Eu cheguei no fundo do poço, no fundo, no lamaçal, numa sujeira. Eu não achava que eu poderia voltar para Cristo. Eu tinha vergonha de Jesus. Eu tinha vergonha de entrar numa igreja. Eu tinha vergonha de orar. Irmão, e no dia, quando eu vi que eu não tinha condições mais de sair, que eu olhei para cima e não vi mais nada, eu disse a Cristo, me ajuda, Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de usar droga. Eu não consigo parar de roubar, de cometer crimes. Eu não consigo, Senhor. Me ajuda. Eu disse a Jesus, me ajuda. Irmãos, eu dei o primeiro passo em direção de Cristo. Depois disso, já vai fazer 4 anos, irmãos, que eu não bebo e que não uso drogas.
E vai fazer no dia 1º de setembro, um ano que eu não fumo, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Vai fazer 4 anos, eu levantei numa manhã, eu olhei para os lados, eu conversando comigo, só que não era comigo, eu conversando com meu Deus, eu conversando com o Espírito Santo. Eu disse a ele assim, eu não vou beber mais não. Irmãos, Deus já tinha tirado aquela vontade de beber de mim, de usar droga. Já tinha tirado aquilo de mim. Eu parei. Quando eu voltei para a igreja, irmão, eu voltei para a igreja bêbado. Eu ia nos cultos bêbado, drogado. E Jesus foi me tirando isso. Eu parei de beber para ir nos cultos. Eu parei de usar droga para ir no culto. Mas já faz 4 anos que eu não coloco uma gota de álcool na boca, para a honra e glória de meu Jesus. E no dia 1º de setembro eu me batizei. Eu quis rebatizar. No dia 1º de setembro, no dia 31 de setembro, irmãos, eu fumei um cigarro de manhã e disse a Deus, Senhor, se eu tiver com vontade de fumar, se eu tiver com desejo de fumar, eu não vou batizar. No outro dia, Senhor Deus, as pessoas me cumprimentando pelo meu batismo, que eu ia batizar, e não sabiam a demanda que eu estava com Deus, a conversa com Deus. Se eu tiver essa vontade, eu não vou batizar, eu vou largar tudo. Irmãos, eu batizei no dia 1º de setembro de 2018 e nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. Nunca mais. Fui tentado várias e várias vezes a usar droga, a beber, a fumar, a roubar, a continuar no crime. Sou tentado hoje, irmão, mas hoje eu estou ao lado de Cristo. Irmãos, em um versículo, um hino me perseguiu. Muitas pessoas são perseguidas por várias coisas que eles dizem. Eu fui perseguido por um hino e por um versículo. Esse versículo, irmãos, eu quero ler. Eu quero ler para todos. Se encontra em Isaías 49:15. Isaías 49, versículo 15. Diz assim, irmãos: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Esse versículo, irmão, me perseguiu. Esse versículo estava comigo. Todo lugar que eu via uma Bíblia, eu abria e lia esse versículo. Todo lugar que se eu estivesse na frente de um computador, eu entrava numa página para ouvir o hino. Fazendo
Eles me perseguiram quase 30 anos, afastado de Deus. Quase 30 anos, lutando para não morrer. Eu quero falar com você que não está no caminho de Cristo. Eu quero falar com você que está lutando para não morrer sem Jesus. Porque se você morrer sem Jesus, você morre sem a salvação. E o inimigo das almas sabe disso. Por isso, ele quer te derrubar, ele quer te matar. Porque enquanto há vida, amados, há esperança. Olhe tudo isso que aconteceu comigo. Deus não me ama mais do que ama você, não. Mas que eu tenho certeza que Deus tem um carinho muito especial por nós. Eu quero dizer a você, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que derrubou um gigante, o mesmo Deus que estava com seus filhos numa fornalha em chamas, o mesmo Deus que estava com seu filho junto aos leões, o mesmo Deus que enviou o seu filho para morrer por mim, para morrer por você, o mesmo Deus está ao seu lado hoje. Ele está te estendendo a mão. Ele está te estendendo a mão. Irmãos, amigos, não pense você que você chegou ao fim do poço e que acabou. Não. Só acaba se você quiser. Só acaba se você deixar. Porque Jesus está ao seu lado. Ele quer te carregar. Dê um passo em direção a Ele. Do mesmo jeito que o povo no Egito, quando saiu do Egito, eles deram um passo em direção ao mar. Jesus hoje pede a você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele me aliviou. Eu me sinto aliviado, meus amados. O peso que eu carregava nas costas, o peso de tantos vícios, o peso de tantas coisas ruins fazendo com os outros, isso Jesus tirou tudo de mim, tudo. Esse Jesus que eu estou falando é o mesmo Jesus que você adora, é o meu Jesus, é o seu Jesus. Por isso, se hoje ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Deixe Jesus te carregar, pegar no colo, igual Ele fez comigo. E todos os dias de minha vida, irmão, todos os dias de minha vida, eu oro e agradeço a esse Jesus. Eu oro e estudo a tua palavra. Eu oro e peço, Jesus, por você. Você que tem um vício e quer sair dele. Eu hoje, irmãos, tenho um propósito de vida, de orar pelos viciados, seja qualquer tipo de vício, orar por vocês. E eu jejuo todos os sábados, irmãos. Não é por mim que eu estou falando por Deus e por você, pedindo a Deus, porque pediram, oraram por mim e eu estou aqui hoje. E eu oro por você, e eu peço a Deus por você, e eu faço jejum por você, todos os sábados. Na hora que eu vou dormir na sexta-feira, irmão, de meia-noite da sexta ao meio-dia do sábado, é um jejum de 12 horas. Mas é o meu primeiro passo para ajudar você que quer sair de um vício. Você que não sabe como libertar da mão do inimigo. Existe só uma pessoa para te libertar. Confia nele, irmãos, meus amigos. Confia em Jesus. Ele tem esse poder. Dê a mão. Ele está com a mão estendida para você. Basta você olhar para Ele, olhar para a cruz, olhar para a luz. Ele está aí, ao seu lado. Amém. E outra coisa que eu queria dizer a todos, para ficar registrado. Lembra que eu falei da jovem 1984, que eu conheci e que posteriormente veio a ser minha esposa? Quando abandonei ela, abandonei meus filhos, eu tive várias outras mulheres, muitas outras mulheres. E queridos, não fiquei com nenhuma. Todas as mulheres que eu escolhi para mim,
ou eu a abandonei, ou elas me abandonaram. E a mulher que Deus escolheu para mim em 1984, hoje eu voltei para ela, ela me perdoou, meus filhos me perdoaram e nós estamos juntos. Isso não é providência divina, não? Voltei tudo atrás, voltei lá no princípio. A mulher que Deus escolheu para mim, hoje estou com ela. Meus filhos me perdoou. E eu hoje oro por eles, oro pela minha esposa, oro pelas outras que eu tive também, pelos filhos das outras que eu ajudei a criar. Mas eu oro hoje pela minha, pelos meus filhos, todos os meus filhos, que depois disso eu tive filhos no decorrer desse tempo afastado. Eu tive outros filhos e eu oro por eles e eu quero estudar a Bíblia com eles, eu quero estudar a Bíblia com você e eu oro por você, oro para você ter força, para você que desviou do caminho de Cristo um dia, possa voltar, e para você que nunca conheceu, que nunca esteve no caminho, possa vir fazer parte da família celestial. Agora, amigos, irmãos, quero falar com você que está em pé, você que está firme no caminho de Cristo. Se cair, rogo-vos, irmãos, para que não caia. Mas se cair, caia ao lado de Cristo, porque Ele não deixará você prostrado no chão. Se o marido e a mulher estão caminhando juntos, se um tropeça, o outro segura, antes até dele cair. Se está dois andando, dois amigos andando, caminhando um do lado do outro, se um cai, o outro levanta. Ou então, se ele tropeça, antes de cair, o outro segura. Assim é Jesus conosco. Se você está ao lado de Cristo, se você tropeçou, Ele já te segura. Entendeu, irmãos, meus amados, meus queridos? Se cair, não caia. Mas se cair, não faça igual eu, fique 30 anos caído, prostrado, não. Caia ao lado de Cristo, porque Ele vai te levantar. Levante as mãos a Ele, peça socorro, implore a Ele, que Ele vai te levantar. Eu garanto isso. Amém. Tempestade passou, quase nada ela deixou. Com a vida que restou, não é fácil prosseguir. Tão de repente a dor chegou, todo plano sufocou. Em um mar de incertezas, o teu barco naufragou. Te salvar das armadilhas desta mata escura. Ele faz de tuas perdas a conquista de um mundo que ainda está por vir. Este Deus sofre com tuas lágrimas e quer te devolver o que perdeu. Te entende quando não quer mais viver. Por isso deu a própria vida para que em outro tempo e lugar você viva feliz. Este Deus está velando toda alma enlutada, famílias despedaçadas, um ente que na droga está, o doente a sofrer, a
tuas lágrimas e te dar um mundo novo, onde o bem é real. Há um Deus te estendendo a mão pra te salvar das armadilhas desta mata escura. Ele faz de tuas perdas a conquista de um mundo que ainda está por vir. Este Deus sofre com tuas lágrimas e quer te devolver o que perdeu. Te entende quando não quer mais viver. Por isso deu a própria vida pra que em outro tempo e lugar você viva. Este Deus sofre com tuas lágrimas e quer te devolver o que perdeu. Te entende quando não quer mais viver. Por isso deu a própria vida pra que em outro tempo e lugar você viva feliz.